áreas. Estamos aqui hoje porque com profunda preocupação e sentido de urgência, recebemos um comunicado do Fórum Nacional das Organizações da Sociedade Civil a dar conta de um ataque à liberdade de expressão, um ataque aos direitos da imprensa, mas dirigido a uma comunidade em Cabo Delgado. Uma zona caracterizada por conflitos armados, onde o acesso à informação é extremamente restrito e precário. Tomamos como rede moçambicana dos defensores de direitos humanos esta preocupação como uma preocupação particular de uma organização que é, sobretudo, uma organização que alberga todas as organizações da sociedade civil. Estamos aqui hoje para repudiar publicamente este ataque aos direitos da comunidade de Mocímboa da Praia, aos direitos dos cidadãos moçambicanos que vivem não apenas em Cabo Delgado, mas aos moçambicanos no geral. Estamos hoje aqui com os doutores Naldo, o doutor Naldo em representação ao Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, o doutor André Mulungu, em representação ao Centro para a Democracia e Direitos Humanos, o doutor Arthur Malade, igualmente em representação do Centro para a Democracia e Direitos Humanos. Vou passar a palavra ao doutor Naldo, que vai nos dar uma breve contextualização sobre este atentado à comunidade de Mocímboa da Praia. Bom, obrigado, Neide, por este resumo. Na verdade, nós estamos aqui porque estamos tremendamente preocupados com a situação que se vive em Mocímboa da Praia. Nós sabemos que desde 2017 este distrito é palco de sucessivos ataques, que até hoje não está na reta final. Preocupados por quê? Porque desde que o distrito começou a ter esses problemas dos ataques pelos terroristas, o distrito passou a não ter acesso à informação. Isso constitui uma grande preocupação. E nesse contexto, o FORCOM, em colaboração com a Embaixada dos Estados Unidos, produziu uma proposta que culminou com o restabelecimento da rádio Mocímboa da Praia. O FORCOM seguiu todos os trâmites legais, desde o distrito até a província, para poder trazer esta rádio de volta. Surpreendentemente, depois do primeiro documento que dita a aprovação para a reconstrução da rádio, que ditou também que nós pudéssemos reconstruir a rádio, já a rádio na reta final somos surpreendidos com o ato revogatório que, de facto, achamos que era inconcebível. Primeiro porque a ideia de trazer a rádio Mocímboa da Praia é devolver o acesso à informação às comunidades. E o FORCOM foi muito claro desde o início que a ideia de reconstruir a rádio trata-se de uma rádio para as comunidades locais. Repito, para as comunidades locais. O que nós sentimos é que, de facto, penso que o Mulungu depois vai abordar isso, é que há uma grande iniciativa de minar aquilo que é a liberdade de imprensa e de expressão ao nível do distrito de Mocímboa da Praia. Eu vou ler um comunicado que nós produzimos, as 3 organizações que estão aqui. Decidimos nos unir porque achamos que há uma grande violação dos direitos humanos neste processo. Isso motivou-nos a construir esse comunicado, que vou aqui poder ler. A Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, e o Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, FORCOM, estão a acompanhar com muita preocupação as notícias que dão conta de ações das autoridades governamentais do distrito de Mocímboa da Praia, província de Cabo Delgado, que visam revogar a instalação de equipamento da rádio comunitária Mocímboa da Praia.
Os factos. As autoridades ordenaram, em 19 de julho de 2025, a remoção de todo o material no prazo de 10 dias, apesar do processo de restabelecimento ter sido concluído de forma legal, transparente e participativo. Destruída no contexto dos ataques terroristas que assolam a província desde outubro de 2017. A rádio foi estabelecida no âmbito de um projeto legítimo e formalmente autorizado pelo secretário do Estado da província de Cabo Delgado, em 17 de fevereiro de 2025, com alvará concedido pelo Gabinete de Informação, Gabinfo, em 11 de novembro de 2024, estando em plena conformidade com as normas vigentes na República de Moçambique. Contudo, o processo contou com o envolvimento do FORCOM, da Associação dos Amigos Simpatizantes de Mocimba da Praia, patrona da Rádio Comunitária de Mocimba da Praia, em representação da comunidade local e de parceiros internacionais, tendo como objetivo fortalecer a liberdade de imprensa, garantir o direito à informação e promover a reconstrução social e comunitária numa região profundamente afetada pelo terrorismo, extremismo e conflitos. Um ataque à liberdade de imprensa e ao direito à informação. A Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos, o CDD e o FORCOM, defendem que a ordem de revogação da instalação do equipamento da rádio comunitária Mocimba da Praia representa uma violação grave da liberdade de imprensa e de expressão, garantidas pela Constituição da República de Moçambique e por instrumentos internacionais ratificados pelo Estado. Um atentado contra o direito das comunidades de Mocimba da Praia ao acesso à informação plural, independente e de interesse público. Uma usurpação inaceitável de um bem comunitário e associativo a favor de interesses estatais, desrespeitando o princípio da legalidade e os recursos financeiros e humanos já investidos. Esforços conjuntos para travar a usurpação. A Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos, o CDD e o FORCOM, estão a concertar esforços para travar a tentativa de usurpação da Rádio Comunitária Mocimba da Praia. No âmbito deste esforço, realizou-se no dia 20 de agosto, no escritório do CDD, uma reunião estratégica entre as três organizações. O próximo passo será a submissão de uma ação ao Tribunal Administrativo com vista a travar as incursões das autoridades governamentais. Um retrocesso para a democracia. A Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos, o CDD, consideram a decisão de um retrocesso inadmissível para a democracia, a liberdade de imprensa e o fortalecimento do tecido comunitário em Cabo Delgado, particularmente numa província em que a confiança, o diálogo e a circulação de informação são cruciais para a consolidação da paz e da reconciliação social. Diante desta decisão, a Rede Moçambicana de Defensores de Direitos Humanos, CDD e o FORCOM exigem a revogação imediata da ordem do governo de Mocimba da Praia, o respeito integral pela legalidade dos atos administrativos já praticados e formados pelas autoridades competentes, a garantia de proteção da liberdade de imprensa e do direito à informação das comunidades locais, a responsabilização administrativa e judicial dos autores de atos que atentam contra os direitos fundamentais das comunidades. Apelo. A Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos, o CDD, o FORCOM, apela aos organismos nacionais e internacionais de defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos para que acompanhem deste caso e hajam no sentido de evitar que Moçambique se afaste dos princípios democráticos e constitucionais que norteiam a sua governação. Vou passar a palavra ao meu colega Mulungu, que vai trazer uma outra abordagem ainda no mesmo contexto. Muito obrigado, Dr. Naldo. Bom dia mais uma vez a todas e a todos que estão aqui e que nos acompanham através das redes sociais do CDD, da rede e acredito que do FORCOM. Vou trazer assim, coisas novas para destacar e sublinhar o que é que nos traz aqui e o que é que achamos que está por detrás
esta decisão das autoridades do município de Praia. Não temos dúvidas de que aqui estamos perante uma campanha que visa a circulação da informação. Como sabe, Mocimboa da Praia já esteve nas mãos dos terroristas. E o governo nunca assumiu que Mocimboa da Praia estivesse nas mãos dos terroristas. É verdade que há pessoas que dizem que nenhum Estado vai assumir que perdeu parte do seu território, porque isso seria um sinal de fragilização. Mas para nós, os cidadãos, aquilo que entendemos é que o governo sempre adotou uma estratégia de mentiras e de ocultação de informação. Ter uma rádio como a Rádio Comunitária de Mocimboa da Praia a operar e a operar de forma independente é uma ameaça para essa estratégia deles de ocultação da informação. É dentro desse contexto que nós entendemos esta decisão das autoridades de Mocimboa da Praia de ordenar a retirada do equipamento da rádio comunitária de Mocimboa da Praia. Aqui, o que se pretende evitar é que haja alternativas de informação. E nós estamos aqui, mais uma vez, para erguermos a voz e condenarmos esta atitude, como já disse o Dr. Naldo, que é uma ameaça à liberdade de imprensa, é uma ameaça ao direito à informação. Isto não afeta apenas Mocimboa da Praia, afeta a todos. Há decisões que devem ser tomadas, essas decisões são tomadas quando há informação. E quando não circula a informação, algumas decisões podem não ser tomadas. Portanto, o que nós entendemos aqui é que as autoridades estão a bloquear a rádio comunitária de Mocimboa da Praia porque não querem que a verdade venha à superfície. Aquilo que se pretende é que as pessoas vivam de narrativas inventadas, narrativas criadas pelas próprias autoridades. Todos nós aqui estamos recordados de um senhor chamado Bertolino Capitini, acho que é esse o nome, o antigo vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que apareceu a dizer em público que é muito mentira em Cabo Delgado. Portanto, coisas como essas, a informação, neste momento o que se diz é que a situação está controlada, mas todos nós sabemos que a situação não está controlada em Cabo Delgado. Ter órgãos como a Rádio Comunitária de Mocimboa da Praia permite que a verdade venha à superfície. E é isto aqui que se pretende evitar aqui. E nós unimos esforços para lutarmos, para travarmos o avanço desta agenda do governo. Portanto, repudiamos isto e, como se disse aqui, ainda dentro desta semana vamos entrar com uma ação com dois objetivos. O primeiro objetivo é a suspensão deste ato e depois a anulação do ato em si. A decisão vai entrar entrada ainda esta semana no Tribunal Administrativo. O meu colega, o Dr. Malad, que é o advogado do PDD, vai dar um subsídio sobre a natureza desta ação e o que é que se pretende com a ação. Bom dia. Como devem saber, esta decisão de interromper a continuidade da rádio em Mocimboa da Praia parte daquilo que se chama ato administrativo, que é a forma como a administração pública se comunica para com os seus administrados. E este ato administrativo foi praticado pela Secretaria do Estado da província de Cabo Delgado, numa estrita contradição com a decisão que foi tomada anteriormente, que foi de autorizar a implementação da rádio, que foi tomada pelo governo do Estado moçambicano. Ou seja, estamos perante uma situação em que um órgão inferior acabou tomando uma decisão que foi contrária àquela que foi tomada anteriormente por um órgão superior. Ora, como nós sabemos, o Estado moçambicano vigora fundamentalmente vários princípios, mas fundamentalmente o princípio da legalidade.
E diante desta decisão que foi tomada pela Secretaria de Estado da província de Cabo Delgado, não há dúvidas de que efetivamente tenha havido aqui a violação deste princípio de legalidade. E não só, vários outros princípios foram escamoteados pela Secretaria, o contraditório, mas também o direito à liberdade de imprensa, foram todos esses direitos escamoteados pela Secretaria. E a única forma que temos de atacar juridicamente a estes atos é mesmo levando esta decisão que foi tomada em contradição com a lei para o tribunal. E é exatamente isso que nós pretendemos fazer ainda esta semana, que é levar a instaurar uma ação para a declaração da nulidade do ato administrativo. Esta ação vai dar entrada no Tribunal Administrativo a nível da província de Cabo Delgado e tem fundamentalmente o objetivo imediato, que é de suspender a decisão que foi tomada, isto no prisma imediato, que é para permitir que esta decisão que foi tomada, os seus efeitos sejam suspensos de forma imediata, mas o objetivo último é declarar-se a nulidade deste ato administrativo, exatamente por ser um ato desprovido da legalidade, que é o ato que contraria o espírito do direito do direito à liberdade de imprensa, e que são direitos fundamentais constitucionalmente previstos na Constituição da República de Moçambique. Então, fundamentalmente, o que se vai fazer é uma ação para a declaração de nulidade do ato administrativo, visando imediatamente a suspensão do ato administrativo e o fim último que se pretende há de ser a nulidade, a declaração da nulidade deste ato administrativo tomado pela Secretaria de Estado da província de Cabo Delgado. Eu penso que havendo questões, podem ser colocadas. É só dizer para quem está direcionado a questão, dizer o órgão que representa. Não, queria saber se acham que se é coincidência ou não o facto do caso estar a acontecer na mesma província onde há 5 anos jornalista. Bom dia. Felipe Costa, Rádio Voscup, membro da Forcom. O que nós gostaríamos de saber é que houve ou não aviso da suspensão das atividades desta rádio comunitária de cima da praia. Bom dia, aqui Neika Felipe, jornalista da Rádio Voscup. Gostava de saber quais são as implicações para a liberdade de expressão e a democracia com a remoção da rádio comunitária em Mocimboa da Praia. Bom dia, Artur Tavares. Na província de Cabo Delgado existem diferentes rádios comunitárias nos diferentes distritos. A minha questão é por que vocês pensam que isso aconteceu exatamente em Mocimboa da Praia e não nos outros distritos? Podemos já? Ok, eu vou responder as duas. Quer dizer, a primeira e a última penso que estão interligadas. Primeiro dizer que nós não acreditamos em coincidências. Não há coincidências aqui.
E, como dissemos e reafirmamos, isto faz parte de uma campanha que visa que o que está a acontecer em Cabo Delgado seja conhecimento dos moçambicanos e do mundo. O colega está a perguntar por que é que não Moçambique e não outros distritos. É simples, colega Abdul. Cima da praia é uma região que antes tinha sido tomada pelos terroristas. E, como dissemos, não há interesse, assim respondendo de forma única as duas questões, não há interesse em que a circulação sobre o que é que efetivamente está a acontecer em Cabo Delgado seja do conhecimento do mundo. É preciso assegurar que aquelas pessoas que ainda têm acesso, por exemplo, os jornalistas das rádios comunitárias têm acesso à possibilidade de poder recolher a informação, dar o tratamento a essa informação e depois de espalhar essa informação, estejam amputados. Isto é, na verdade, um plano de amputação deste direito que os moçambicanos têm de aceder à informação sobre Cabo Delgado. O colega Abdul sabe, conversamos sempre, aquilo que estão a dizer do lado de cá são mentiras sobre Cabo Delgado. O governo, como sempre dissemos, investiu numa propaganda de guerra sobre Cabo Delgado, de mentiras. Como dissemos, a primeira coisa que nos disseram é que em cima da praia nunca tinha sido capturado. Agora andam a dizer que a situação está controlada. Mas a situação não está controlada. Ouvimos todos os dias que há portagens que são instaladas em vários pontos de Cabo Delgado. Portanto, o que eles querem é controlar a informação. É que sejam órgãos que eles dominam e controlam a dizerem aquilo que lhes interessa. Não lhes interessa que haja uma imprensa plural, livre e independente. Então, a luta aqui ou seja, a estratégia aqui por parte do governo é evitar que a verdade venha à superfície. O senhor Bertolino Capitini, como eu disse, quando ele veio dizer a verdade e questionar as autoridades, ele foi demitido de seguida, porque não há interesse em que a verdade seja conhecida. E a rádio comunitária do Cima da Praia era esta voz que dizia ao mundo, que dizia ao mundo sobre o que efetivamente está a acontecer em Cabo Delgado. Só para acrescentar o que o meu colega Mulungo está aqui a dizer, é preciso dizer, eu tenho ido com alguma frequência em cima da praia. É verdade, sim, que a situação não está segura. A última viagem que eu fiz em cima da praia, não havia escolta nenhuma. De tal forma que o próprio motorista dizia, temos que rezar para ver se conseguimos chegar com vida. Está a imaginar o percurso todo. Passar em Chitachi, passar em Mengalewa, até a Oasi, são zonas perigosas. Todo mundo sabe disso. Silva Macua, aquela zona toda, aquele percurso todo, é uma zona muito habitada por insurgentes. E todo mundo sabe disso. E hoje andamos sem escolta. Nós fomos para lá sem escolta, voltamos sem escolta. Dentro do distrito da Vila de Cima da Praia, é proibido falar. É proibido falar. As pessoas estão proibidas de falar em cima da praia. Você não consegue conversar com um cidadão qualquer, porque depois é ameaçado, depois recebe chamadas, quem é aquela pessoa? Vocês não podem falar nada sobre o que está a acontecer aqui em cima. Essas pessoas vêm para aqui buscar informação, para dar lá em Maputo, dar informação para os órgãos internacionais, instituições internacionais. Então, é proibido falar em cima da praia. Eu tenho prova disso, porque tenho estado lá com frequência. Olhando para outra questão sobre o aviso, o colega da Voscup coloca essa questão. Nós tivemos uma chamada informal, que até deixou-nos indignado. Nós tratamos o processo legalmente. E tivemos apenas uma chamada informal do governo, penso que foi a diretora, uma diretora lá do governo, com os assessores do secretário do Estado. Fizeram uma chamada normal para nós. Nós atendemos a chamada, a nos informar que nós devíamos desinstalar a rádio. E nós dissemos, desinstalar que rádio? Em cima da praia? Não faz sentido. Se vocês mesmo é que nos autorizaram para instalar a rádio, nós temos todos os documentos legais que vocês autorizam para nós instalarmos a rádio.
Agora que a rádio está na fase experimental, é que vocês tomam a iniciativa de querer desinstalar a rádio. Qual é o objetivo? É que é uma ideia de montar-se uma outra rádio. Essa foi a informação que nós tivemos. Foi quando nas pesquisas fomos descobrindo que a ideia era aquilo que o Mulungu tocou, é montar uma rádio do ICS, que são caracterizadas por serem rádios parciais. Isto é, rádios dependentes das agendas do governo. Contrariamente que aquilo que sempre foi a gênese da rádio comunitária Mocima da Praia. A rádio comunitária Mocima da Praia sempre foi uma rádio muito interventiva em questões de governação, em questões de monitoria da governação, mesmo antes do período da guerra. É uma rádio que fazia afronta tudo aquilo que eram os atos de corrupção, má gestão de recursos públicos ao nível do distrito. Obrigado. Talvez, aliado a essa questão que foi colocada sobre a Rádio Voz-Scoop, dizer que legalmente, quando a lei que regula a formação da vontade da administração pública, do ato administrativo, neste caso, estabelece que quando a administração pública vai tomar uma decisão que vai impactar sobre determinado grupo interessado da sociedade ou sobre determinado cidadão, deve garantir a esse cidadão ou a esse grupo, ou a essa parte interessada, o direito ao contraditório, que consiste em comunicar a intenção às pessoas visadas ou a entidades interessadas para que dentro de um determinado prazo façam o seu direito ao contraditório, tomem um posicionamento em relação a iniciativa que a administração pública pretende levar a cabo. Agora, não é uma simples ou mera comunicação, tem que ser documentado, tem que ser uma comunicação escrita, comunicar a intenção e dar um prazo para que esta entidade se defenda ou exerça o seu direito de contraditório. Entretanto, este facto não aconteceu. E é um dos fundamentos da ação que se pretende levar a cabo. Mais questões? Okay. Não havendo ao da tua TV, e a minha pergunta é dirigida à Forcon e também à rede. Gostava de saber quais são as iniciativas que estão a ser tomadas no terreno para impedir que situações similares a esta não aconteçam em outros pontos de Cabo Delgado. E também com jornalistas de Cabo Delgado, não haja impedimento. Obrigada. Como rede moçambicana dos defensores. Como rede moçambicana dos defensores de direitos humanos, nós temos a Forcom como uma das organizações membro da rede moçambicana dos defensores de direitos humanos, que alberga não só defensores de direitos humanos, mas também organizações da sociedade civil e organizações como a Forcom, que todos os dias lutam em prol dos direitos humanos em Moçambique. Como primeira ação, nós tivemos este recurso contencioso de nulidade, que está a ser submetido conjuntamente com a Forcom e o CDD no Tribunal Administrativo em Cabo Delgado, e igualmente temos feito advocacia a nível nacional e internacional para dar destaque às situações de violação de direitos humanos em Moçambique e principalmente aos defensores de direitos humanos. Foi-nos colocada uma questão sobre se havia uma coincidência no fato de terem desaparecido jornalistas na província de Cabo Delgado ou não.
Como disse muito bem o colega Mulungu, nós não acreditamos em coincidências e temos registrado nos últimos anos uma tentativa de desaparecimentos forçados a jornalistas, defensores de direitos humanos e várias outras formas de repressão. E nós, como rede, também temos tomado conhecimento e posicionamento diante destes desafios, à medida em que são aprimoradas as estratégias de repressão ao espaço cívico moçambicano, também são aprimoradas as estratégias de proteção aos defensores de direitos humanos para que vozes críticas não sejam silenciadas. Obrigada. Bom, relativamente a este ponto, a Neide já disse muito bem, temos esta ação aqui. A questão é quais seriam as iniciativas para que o mesmo não acontecesse em outros locais, não é isso? É isso que percebi. A ideia é que este caso possa despertar uma consciência ao nível do governo sobre aquilo que são as suas ações. Nós queremos responsabilizar o governo para chamar a atenção que não podem acontecer casos similares. Eu acredito que depois dessa ação toda que nós vamos intentar, tenho algumas dúvidas que possa voltar a acontecer, porque se voltar a acontecer, nós voltaremos também a tomar as mesmas ações. Não havendo, colegas, queremos agradecer a presença aqui de todas e de todos, e aqueles também que estão a acompanhar esta conferência de imprensa virtualmente. Há 2 jornalistas que não sabemos onde estão hoje, que estamos aqui reunidos a discutir